Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo e diário. Hoje o nosso tema aqui é como ser uma pessoa mais racional. Mas antes da gente começar, me diz se você está me ouvindo bem, está me vendo bem também aí? Todo mundo? Algumas câmeras abertas aqui, legal. Perfeito, galera. Então vamos lá. Para você que está chegando agora, talvez para você que está vendo a gravação, eu sempre gosto de citar. Caso você queira saber mais sobre a nossa formação reconhecida pelo MEC, caso você queira um atendimento individual ali para você ou para alguém, a gente tem aqui nossa clínica com diversos terapeutas que atendem de forma online. Eu vou deixar as informações aqui na descrição para quem está vendo a gravação, tá bom? Caso você esteja ao vivo aqui comigo e quer saber mais sobre isso, né? Você chama lá no direct do Instagram que a gente vai estar conversando, beleza? Galera, antes da gente falar da estratégia em si, eu tenho que explicar um conceito para você. Esse conceito ele já é técnica, na verdade, tá? Que é um conceito que ele vem da programação neurolinguística. Para quem está chegando agora, não sei se alguém é novo aqui, tá? Sempre tem pessoas novas e também vendo a gravação. Só para alinhar com você. A gente tem encontros ao vivo gratuitos de segunda a sexta, 11h30 da manhã, tá? Então, para você que é novo aqui, segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã. A gente sempre vai estar ao vivo e a gente envia os links nos grupos do WhatsApp gratuitos nossos, tá? Vamos lá, então. É um conceito da programação neurolinguística que muitos alunos aqui da nossa formação em PNL ou da formação TAP já sabem, que se chama associado e dissociado. Elis, o que é esse conceito? Quando eles estavam estudando e desenvolvendo a PNL, observando as programações que nós temos aí na nossa mente, então lembrem-se que a PNL, galera, ela não foi descoberta, ela foi observada. Tem diferença, tá? Então a PNL ela foi observada e não descoberta. Como assim, Edilson? Não é uma coisa que alguém inventou, que descobriram. Não. Eles observaram de uma coisa que já existia. Já estava acontecendo no funcionamento do cérebro de todo mundo. De pessoas que tinham fobia, pessoa que não tinha fobia. Aquele funcionamento estava acontecendo. A questão é que eles analisaram o como estava acontecendo aquele funcionamento do cérebro de quem não tinha o problema e de quem tinha o problema. É daí que foi surgindo a famosa programação neurolinguística. E uma das coisas que eles entenderam, um dos padrões que eles entenderam, é esse do associado e dissociado, que todos nós temos, tá? Algumas pessoas imaginam mais de forma associada, outras dissociada, mas os dois padrões acontecem na sua vida. Não tem como só ser um, tá? É os dois. Só que às vezes você tem uma predominância maior em um deles. Erisso, o que é o associado e dissociado? Vamos ver se você compreende. Toda vez que você imagina alguma coisa de forma associada, é como se você estivesse imaginando em primeira pessoa. Então imagina aí, ó, você fechar os olhos e você imaginar o teu filho aí com você. Está vendo aqui o teu filho, está vendo o teu filho, em primeira pessoa, a situação. Isso é de forma associada. Alguém aqui já viu aquele joguinho de arma? Que você tá lá e olhando a arma aqui assim. Eu não sei se alguém aqui já jogou CS, alguém aqui dessa época, eu jogava CS, enfim. Mas você olha a arminha assim, tá? Naqueles jogos de tiro. Isso é em primeira pessoa. Porque você está enxergando só a arma, certo? Você está ali e está em primeira pessoa. Agora, o dissociado é quando você enxerga em terceira pessoa. Então é você olhando você com o teu filho no colo. Entendeu? Então muitas pessoas dizem que às vezes estão enxergando, imaginando na mente delas uma situação de fora. Está de forma dissociada. Ela está olhando como se passasse um filminho na cabeça dela. Não sei se você já percebeu isso. Ah, tá passando um filme na minha cabeça. Só que você tá lá no filme. Não é você que está dentro do filme, entendeu? É você que está lá enxergando você na situação. Então, isso é associado e dissociado. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas isso acontece na mente de todos nós aqui, a todo instante. A gente pensa em coisas de forma associada e coisas de forma dissociada. Beleza? Esse é um funcionamento. Não tem bom e ruim, não tem certo e errado, tá? É um funcionamento do cérebro. Agora, comece a prestar atenção, você vai começar a compreender como se tornar mais racional em algumas situações. Quando a gente imagina de forma dissociada, anota essa regrinha. Toda vez que a gente imagina de forma dissociada, ou seja, olhando eu lá na situação, eu diminuo a emoção, seja ela qual for.
Então olha a frase, seja ela qual for. Então se é uma emoção boa, eu estou diminuindo essa emoção. Então percebe, eu não estou falando de emoção boa ou ruim, eu estou falando emoção. Toda vez que eu imagino de forma dissociada, é como se eu estivesse desensibilizando. Eu estou reduzindo a carga emocional daquilo. Agora, quando eu imagino de forma associada, eu aumento a emoção. Seja ela boa ou ruim. Então, se você imaginar coisas associadas ruins, você vai aumentar a emoção ruim. Exemplo, Ailson, eu tenho fobia de borboleta. Se eu falar para você imaginar a borboleta na tua frente agora, eu estou aumentando essa emoção fóbica. Agora, se eu falar assim para você, fulana, imagina você numa tela de cinema e você nessa tela de cinema tá olhando uma borboleta na televisão que está dentro dessa tela de cinema. Eu estou dissociando. Percebe que diminui a emoção. Não é a mesma emoção que fica. Talvez ainda a resposta fóbica venha, porque só fazer isso não resolve a fobia. Mas vai ter diminuído a emoção. Você entende? Então, quando você dissocia, você está desensibilizando. Está deixando mais longe. Quando você associa, você está enxergando em primeira pessoa e está aqui na tua frente, está perto. Você está aumentando a emoção. Então, o que é interessante, né? Você imaginar coisas boas de forma associada e coisas ruins de forma dissociada. Entendeu? E tudo isso, galera, é uma autoconsciência, tá? É você tomar consciência de como está se formando nos teus pensamentos. Entenda, existem esses dois padrões. Não tem como você agora não pensar desta forma. Mesmo sem você saber, já estava acontecendo na tua cabeça isso. Agora eu só te dei consciência de uma coisa que já acontece, tá? Então agora que você primeiramente tomou consciência disso, talvez seja um pouquinho mais difícil você no começo se dissociar ou se associar. Mas isso não desconsidera o fato que esse funcionamento está rodando no teu cérebro agora. Entenderam? Sempre no início de qualquer aquisição de aprendizado ou comportamento vai ser mais difícil, tá, galera? Vai ser mais difícil. Então, toda vez que você imaginar de forma dissociada, diminui a emoção. Forma associada, aumenta a emoção. Entenderam até aqui? Esse é o primeiro conceito. Agora, olha que curiosidade, tá? Pra vocês perceberem que existem alguns padrões. Obviamente, você tem que calibrar, você tem que ter a cuidado sensorial quando está atendendo alguém. Mas é comum pessoas com depressão imaginarem, olha o que eu vou falar, vê se você pega o raciocínio. É comum pessoas com depressão imaginarem de forma dissociada momentos bons. Entendeu? Por quê? Porque daí ele enxerga a situação com ele acontecendo, o casamento e tudo mais. É bom. Só que para ele parece que não tem aquela emoção que todo mundo diz que tem. Porque ele tá dissociado da situação. Você entendeu? Então, pessoas com depressão podem estar fazendo isso na cabeça delas, imaginando situações de forma boas, de forma dissociada, só que pior. Elas podem estar imaginando situações ruins de forma associada. Geralmente esse é o combo que a pessoa está com depressão, ela é um programinha que a pessoa roda na cabeça dela. Quando você pergunta uma coisa ruim, ela acessa a informação com muita facilidade, porque ela está associada àquilo. Quando se fala coisa boa, ela às vezes tem dificuldade, porque ela está dissociada da situação. Entendeu? Então, na cabecinha dela, a gente tem que começar a trabalhar o associado e dissociado, por exemplo. Perfeito. Entendendo esse conceito, qual que seria a estratégia para você começar a tomar decisões ou estar mais racional em momentos que você precisar? É você se dissociar da situação. Presta atenção no que eu vou falar. Alguém aqui já pensou, não precisa escrever aqui. Alguém aqui já pensou naquela frase assim, ó. Nossa, Elius, mas parece que eu consigo ajudar tantos outros, mas eu não consigo me ajudar. Eu sei todas as ferramentas, todas as técnicas, eu ajudo todo mundo, mas eu não consigo me ajudar. Essa é uma frase muito comum, né? Eu já expliquei o porquê que isso acontece. Não vou entrar no mérito aqui. Mas, quando você está olhando a vida da outra pessoa, você está olhando de forma dissociada. Você está olhando a situação da vida dela, certo? E às vezes você enxerga soluções que ela não está enxergando na vida dela, entendeu?
Agora, como seria se você começasse a enxergar a sua própria vida de forma dissociada? Caiu alguma ficha para você? Se você imaginar a tua própria vida de forma dissociada, talvez você comece a ter reflexões que você não estava tendo de forma associada no problema. Só que quando você enxerga de forma dissociada apenas, é interessante você fazer perguntas em terceira pessoa. E eu vou te dar um exemplo de algumas perguntas aqui, tá? Que você pode fazer para deixar você mais racional sobre os teus próprios problemas. Olha só, eu não vou deixar disponível esse PDF aqui, tá? Apenas se você tá vendo a gravação ou ao vivo aqui, tira um print se quiser, tá? Então, olha só. Eu vou parar de compartilhar aqui primeiro. Presta atenção. É para você imaginar você. Então, imagina o teu problema hoje. Não consigo vender, não consigo prosperar, tô com trava, enfim. Tá com algum problema. É para você refletir sobre você. Só que para você fazer isso, imagina que você tá em terceira pessoa. Então, imagina que você é o fulano. Ó, é ele. Ele que tá com o problema, não é mais eu, é ele. E essas perguntinhas você vai se fazer imaginando que é para solucionar o problema dele. Só que ele é você. Deu pra entender essa loucura que você vai fazer na tua cabeça? É isso, você vai dissociar, tá? Perfeito. Então você vai começar a se questionar algumas coisas. Não precisa ser só isso, tá? Pode ser qualquer outras coisas. Mas olha só, você vai falar assim, ó, qual que é o objetivo dessa pessoa? O que que ela quer realmente? Essa pessoa sabe o que... Será que ela sabe mesmo? Ou ela precisa de mais clareza para saber o que ela quer? Como que essa pessoa vai saber? É em terceira pessoa. Como que ela vai saber que está progredindo? Às vezes ela está progredindo, mas ela não sabe se está progredindo ou não. No que essa pessoa precisa focar atenção para obter melhores resultados? Você imaginando que sua vida está em terceira pessoa, isso vai te dar mais clareza. Porque é como se estivesse resolvendo o problema do fulano e não seu. Entendeu? Tá resolvendo o problema do fulano e não seu. Será que essa pessoa realmente precisa fazer isso? Será que essa pessoa realmente precisa fazer isso? Essa decisão que ela quer tomar, ela precisa mesmo fazer isso? Se ela não tivesse impedimentos nem limites, o que ela faria? Qual a decisão difícil que essa pessoa está fugindo? Imagina você olhar para aquele fulano ali e falar: aquele fulano é você. Qual a decisão difícil que ele está fugindo? Quais as consequências de tomar essa decisão? Essa pergunta é muito importante e te traz para o nível racional, galera. Porque geralmente quando as pessoas tomam decisões erradas, elas tomaram porque elas estavam emocionadas. Elas não utilizaram a razão, elas não colocaram os prós e contras na balança para saber o que compensava ou não naquele momento. Entende? Ela não fazia isso. Ela pegava e apenas tomava a decisão. Sem, às vezes, aquela decisão ser naquele momento que ela deveria tomar. Olha essa pergunta aqui. Quais as consequências de não tomar essa decisão? Quem ele pode entrar em contato que pode ajudar ele no processo? Às vezes você está no problema e você não pensa nem nisso. Nossa, com quem eu podia falar para me ajudar nesse problema? Quais informações estão faltando para progredir? Galera, isso aqui é uma pergunta totalmente racional. Quais informações, quais dados aqui estão faltando para eu dar um próximo passo? Eu preciso de mais dados. E isso é racional, não é emocional. Vou te dar um exemplo de um terapeuta aqui da clínica, tá? Fazendo estágio. Começou o estágio agora. Ele postou assim lá no grupo do estágio: não entendi nada da estruturação do estágio. Eu tô olhando de fora a situação, certo? Ele está dentro da situação, eu tô fora. O que eu fiz quando ele perguntou isso lá no grupo do estágio? Eu falei assim: fulano, o que especificamente você está com problema? Eu tenho certeza que não é tudo. Mas na cabeça dele, não, é tudo que eu tô com problema. Daí ele falou assim: Denilson, é na aula que eu não consegui fazer o Google formulário. Eu falei, mas como assim que é tudo? Tem 15 aulas, essa é uma.
Você entende? Só que na cabeça dele não entendi nada. Então, eu, olhando de fora a situação, eu consigo fazer uma pergunta para extrair a melhor resposta dele e ter mais dados. E daí eu falo, agora entendi, fulano, então é no formulário. Então, esse é o passo a passo. Então, quando você se faz perguntas como essa, é como se você estivesse querendo colher mais dados. Você está querendo colher mais dados. Quais as consequências de eu não tomar a decisão? Qual a consequência de eu tomar a decisão? Quais informações estão faltando para eu progredir? É dado. Eu quero mais dados. Você entende? Qual hábito ou comportamento pode auxiliar no meu processo agora, se eu adquirisse? De quantas formas diferentes você pode chegar no mesmo resultado? Olha que pergunta fantástica, galera. De quantas formas diferentes eu posso chegar nesse resultado? Às vezes você olha o que eu tô falando, né? Que eu prego muito, porque eu acho que você tem que levantar a tua voz. Eu prego isso porque eu sei que tem pessoas que estão morrendo porque você tá quieto. Então eu prego muito que você tem que fazer live. Eu gosto disso porque eu quero te levantar. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu sei. Mas essa não é a única forma de vender terapia. Você pode vender sem aparecer. Por mais que eu pregue isso, porque eu gosto, que eu gostaria que você estivesse falando para o mundo hoje da mesma forma que eu estou falando para muitas pessoas. Se você fazer essa pergunta ali para mim, Elinilson, é só fazendo live e tudo mais e criando conteúdo que você consegue vender? Não. Tem outras formas. Só que quando que você vai conseguir refletir sobre isso? Se você se fazer essa pergunta. De quantas formas diferentes eu posso chegar a 3 mil por mês, 5 mil por mês como terapeuta? Não é só uma forma. A forma que eu acredito que eu prego é uma. Mas existem outras. Você percebe que se você fica mais racional quando você dissocia e faz essas perguntas, tá? Olha só. Quem já conseguiu o que eu quero? Como que ele pensou? Como que ele agiu? Essa pergunta é fantástica. Porque você vai entender que, opa, às vezes existem pessoas que já conseguiram o que eu consegui. Talvez eu possa ter acesso a ela, quem sabe? E eu vou te dar um exemplo de pessoas que a gente sempre procura mostrar os resultados aqui. Quem eu entrevisto no Tapcast, por exemplo, são pessoas que estão tendo resultado com a nossa metodologia. Ou seja, são pessoas, às vezes, que você pode até ter contato, porque é aluno da formação TAP, possivelmente terá uma abertura, e você pode consultar essa pessoa do que ela está fazendo na prática dela para conseguir aquele resultado dela. Só que às vezes você está lá batendo a cabeça, tentando martelar sozinho, e não pensa que às vezes poderia consultar alguém. E não estamos falando de pagar ninguém, galera. É uma dica no direct que a pessoa te dê que às vezes vira uma chavinha. Só que você, às vezes, está tentando sozinho. Deu para entender essa lógica? Então, formulazinha, como faz para você estar mais racional para tomar decisões e afins? Primeiro, utiliza de forma dissociada. Utiliza o mecanismo de forma dissociada. E faz perguntas. As perguntas que vão trazer você para a racionalidade. Pessoas que estão emocionais não fazem perguntas. Elas só tomam decisões sem se fazer pergunta. Vou te dar um exemplo agora de uma aluna aqui. Olha só, o quanto não fazer perguntas não deixa você racional. Para quem é da formação TAP já está ciente disso, que a gente está estruturando o movimento da família paralela. Mas para quem não é da formação TAP, não está incluído para você, tá? Nós temos lá dezenas de líderes na família paralela hoje, que estão estruturando os grupinhos do WhatsApp ainda e não está pronto ainda, tá, galera? Então não se preocupe que todo mundo vai estar presente dentro dos grupos logo, logo. Daí eu falei assim para os líderes, galera, para quem for líder, precisa estar com a formação TAP ativa, né? Não pode ter vencido a formação TAP, porque você vai estar à frente de pessoas que estão na formação TAP. Então, você tem que ser o exemplo, né? Você tem que estar com a tua... Se já venceu, renova. Aí vem uma líder falando, olha, Nilson, eu vou ter que sair da liderança porque eu não vou conseguir renovar agora. Só que tem um detalhe. Eu olhei lá na plataforma e ela estava com 2 anos de acesso, não estava vencido dela. Por que ela não veio me perguntar primeiro falando assim, quanto tempo de acesso eu ainda tenho? Ao invés de já falar que estava desistindo. Percebeu a diferença do emocional pro racional? O racional chega, beleza, eu tenho esses dados aqui. Mas, pô, o que custa eu perguntar ali pro Edenilson, Edenilson, quanto tempo que falta? Eu acho que já terminou. Eu acho que já terminou. Mas para saber de verdade, olhando ali na plataforma. Olhou na plataforma, não, tô com acesso ainda. Beleza. Mas a pessoa estava de uma forma mais emocional, devido a diversas questões,
e tomou uma decisão com cunho emocional. Que é isso que muitos aqui fazem no primeiro momento. Não pegam dados antes de tomar decisões. Como que você colhe dados, galera? Com perguntas. Então, essas perguntas são alguns exemplos para vocês. Existe uma aulinha gratuita para todo mundo, mesmo até para quem é de curtinho de R$10, tá? Tem uma aula na nossa plataforma que é como fazer perguntas, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês. É gratuito para todo mundo, tá? Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre perguntas, pode ir nessa aula aqui também, tá? Que tem a ver nessa pegada do que a gente está falando hoje. Que é essa aula aqui, ó. Essa aqui é a nossa plataforma. E essa aqui tá gratuito para todo mundo, tá? Aprenda a fazer boas perguntas para elevar a sua prática terapêutica. Talvez, para você que está vendo a gravação, quem sabe não está disponível, né? Vai que você está assistindo a gravação daqui a um ano, né? E eu já tirei isso. Mas nesse momento, está gratuito essa aula aqui para vocês. Para qualquer pessoa, tá? Não precisa estar no TAP, não. Então, depois dê uma assistida, porque vai te ajudar muito com relação a essas perguntas para estar mais racional. Beleza? Perfeito. Galera, então, finalizamos aqui mais uma aula. 5 minutos adiantado para o meio-dia. Eu vou, para quem está vendo a gravação, né, caso você queira saber da formação TAP ou qualquer outra informação, eu vou deixar as informações aqui abaixo dessa nossa aula, tá bom? E